Bom, pessoal, tá todo mundo na expectativa da alt-season, né? Já estamos em alt-season, as altas subiram bastante. Orders é um gráfico que é dominante, né, para determinar se altcoins vão subir bastante. Então, aqui aconteceu um pivô, né, num tempo gráfico maior. Até mostrei no grupo aqui, se vocês olharem no chat, né, esse possível order block aqui que daria início a esse movimento, tá? Ele explodiu, porém a gente está chegando aqui nessa resistência e metade do canal. Então, se a gente der um zoom out, estamos aqui nesse longo canal ascendente e normalmente região de metade do canal, 50% do canal, que está aqui, ó, mais ou menos nessa região, é uma região de resistência, né? Temos aqui então esse order block, que foi praticamente aqui esse order block que deu origem a todo o movimento de baixa, tá? Como que eu digo que é esse order block que fez esse movimento? Porque olha só, nesse movimento de alta, né, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, ó, nós fizemos aqui, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então esse aqui era o último fundo que deu origem ao topo lá em cima, né? E toda essa região aqui, ó, tá? Deixa eu pintar. Então essa região aqui, ó, foi o último fundo que deu origem ao topo mais alto. E toda essa região aqui só perfurou aqui com pavio, né? Então logo foi essa última vela de compra aqui, ó, que deu origem a esse movimento de impulsivo de baixa, que rompeu esse fundo, né? Então aqui nós tivemos uma inversão de tendência para baixa. E agora, inversão de tendência para alta, estamos chegando aqui nessa região. Então, em orders, se a gente usar uma faixa de preço aqui, ó, a gente pode marcar aqui 352 bi, mais ou menos, tá? Até aqui 314 bi, mais ou menos. Então, esse order block a gente está começando a penetrar nele agora, tá? E é a principal resistência. Então, é difícil dizer que a gente vai passar dele, né? Pode ser, eu acho que a gente vai acabar passando dele, mas não sem um descanso do preço, né? Então, é uma região aqui para acontecer algum tipo de movimento, como uma consolidação. O movimento ele pode chegar aqui e começar a consolidar nessa região, né? Ter uma captura para baixo e aí romper para cima, tá? Então, esse aqui é um dos movimentos que a gente tem que prestar atenção se vai acontecer. Então, chegando aqui, né? Eu acho que ele vai ter ainda mais um movimento de alta, ele vai penetrar aqui dentro desse order block e aqui vai começar a briga, tá? Então a gente tem que prestar atenção como que o movimento vai desenvolver aqui. Ele pode desenvolver também um ombro, cabeça de ombro inverso e vir buscar os níveis mais baixos da FIBO para depois subir, né? Isso é muito possível que aconteça também. Então, três possibilidades, né? Passar reto, que eu acho improvável. Corrigir em forma lateral, né, um canal descendente, né, não muito vertical, e aí romper, eu acho isso uma altíssima probabilidade, ou então um recuo mais profundo, tá, para depois romper, tá? Beleza? Então é isso aí que a gente tem a ver em orders. Vamos ver aqui no tempo gráfico menor, no 4 horas, tá? Por enquanto, estrutura saudável, fazendo topos e fundos ascendentes. Não tivemos ainda nenhuma inversão no tempo gráfico de 4 horas de fato, tá? Eu considero aqui, ó, esse daqui o fundo e o suporte mais importante do tempo gráfico de 4 horas. No momento a gente está brigando aqui, pode ter continuidade de alta e pode até romper esse topo. Então, primeiro passo para correção, eu considero o tempo gráfico de 4 horas muito importante. Precisa ter um choque de fato no tempo gráfico de 4 horas, tá? Vamos dar uma olhada aqui em total, tá? Antes, deixa eu dar uma olhada no chat. Tudo certinho. Total, vamos ver no tempo gráfico semanal, ó. Canal ascendente, muito próximo aqui da trendline resistência. Número psicológico aqui, 4 trilhões. Eu acredito que... Eu deixei um alarme um pouco antes, ó, em 3,98 trilhões, tá? Porque eu acho que 4 trilhões vai ser, né, uma resistência de número psicológico muito importante, tá? Por enquanto o movimento está muito forte ainda está subindo, não tivemos nenhuma inversão no 4 horas também, tá? E deixa eu ver no gráfico de linha, no gráfico de linha, essa região aqui ainda é a região mais importante aqui de suporte. No momento está segurando bem e está tendo continuação de alta, tá? Então acredito que vai tocar esse alarme aqui. Então ainda estamos tendo boas movimentações de alta. Bitcoin
Olha lá, Bitcoin. Tá. O principal suporte de Bitcoin aqui do tempo gráfico de 4 horas é essa região, ó. Ele veio, perfurou um pouco essa região, consolidou e está querendo ter um pouquinho de continuidade. Aqui, pessoal, tem que ficar atento porque essa perfurada aqui, ó, ela pode ser interpretada, ó, no gráfico de linha, ela pode ser interpretada como uma possível reversãozinha, tá? Um choquezinho aqui, ó. Pode ser interpretado dessa maneira. Ou pode ser só uma captura de liquidez mesmo, tá? Então, como isso aqui ficou meio de dupla interpretação, o top fishing aqui vai ser uma boa resistência, né? Posso até refinar aqui, vamos ver, ó. Eu acredito que essa região aqui, ó, vai ser uma boa resistência, tá? Aqui na casa aqui dos 121.800 a 123.500, mais ou menos, tá? Então a gente tem que prestar atenção se nessa continuação de alta aqui já vai ter uma devolução logo em seguida, tá bom? Então quem está dentro em long precisa fazer parcial, tá? Olhando o tempo gráfico diário, né? O tempo gráfico diário até que está bonito para continuidade, né? Um tempo gráfico, um fractal maior, às vezes tem um peso maior, né? Por que eu falo que está bonito para continuidade? Porque olha só, vou colocar aqui as EMAs, tá? Então eu gosto dessa EMA Trend. Essa primeira linha aqui, ó, essa primeira linha é a EMA 13, tá? Que pode ser EMA 12 para quem está acostumado. Por que eu uso 13? Porque é um número Fibonacci, né? Enfim. Quando deu essa esticada no tempo gráfico diário, o preço estava afastado das EMAs. E agora, olha só, o preço teve o primeiro toque aqui nessa EMA 12, EMA 13 e já rompeu a máxima, né, do que ano anterior. Então ele pode sim ter uma continuidadezinha de movimento aqui, tá? Então tem fundamento para dar mais uma esticada. Mas como tudo está bem esticado, vamos ver no tempo gráfico semanal como é que tá. No tempo gráfico semanal, ó, tá bem afastado das EMAs, né? Então é aquela coisa, quando está afastado das EMAs, eu falo que as EMAs são um elástico, vai puxar o preço de volta para ela, né? De duas maneiras, ou através de uma correção, o preço vai voltar a cair, vai tocar a EMA, ou vai acontecer uma lateralização e a EMA vai chegando ao preço, dando apoio e daí tendo continuidade de alta. Como no semanal está afastado, isso mostra pra gente que a gente está um pouco atrasado se a gente quer pegar a movimentação de alta, né? Então a gente tem que ser mais conservador, né? Mais afiado no gerenciamento. Então, por mais que tenha fundamento aqui do tempo gráfico diário, né? Ó, aconteceu isso, ó, afastou das EMAs, lateralizou, a EMA chegou, está tendo continuidade. Por mais que tenha esse fundamento, né, a gente tem que se proteger, porque o fractal maior é um fractal que tem mais peso, como o tempo gráfico semanal. Então a gente tem que fazer parciais antes, né? Temos que ajustar o stop e ser afiado no gerenciamento, né? E olhando o tempo gráfico de 4 horas, como eu falei, aqui é a região do top fishing, né? É a região que vai ter gente realizando com esse medo que eu falei, com esse receio. Então, a partir do momento que tem a captura de liquidez de shortados, é momento de parcial. E quando que tem captura de liquidez de shortados? Em cima de topos, ó. Aqui, ó, acabou de comer um topo, tá? Comeu um topo, ó, é uma região de parcial. Quando comer esse outro topo, é uma região de parcial também, né? E aí você pode ir subindo os stops no tempo gráfico aqui de 1 hora, por exemplo. Vai subindo o stop para ficar no lucro, tá? Então, quem está dentro vai fazer assim, quem está fora, eu já não vejo um bom risco-retorno, né? Porque o movimento já iniciou, tá? E parcial está super cedo, né? A não ser que você queira arriscar um pullback aqui do tempo, de 1 hora, tá? Então, é uma operação arriscada, né? Ele vai lá, vai fazer um pullback, você vai montar a posição, vai colocar o stop no fundo passado. Se ele der lucro, você faz a parcial e ajusta o stop para o outro fundo. Mas quanto mais próximo desse order block resistência, mais arriscado posição long, tá? Então é mais ou menos isso aí, tá bom? Deixa eu ver, vamos ver outra coisa aqui. Ethereum, vamos ver como é que tá. Deixa eu ver aqui, tempo gráfico semanal. Ó, mesma coisa, né?
Olha como o preço está afastado das EMAs aqui no Ethereum. Ó. A EMA 13 no tempo gráfico semanal, EMA 12 aqui, está aqui embaixo. Está aqui embaixão. Né? Se olhar aqui no tempo gráfico diário, olha o desenho desse candle aqui. Ó. Esse candle aqui, um candle doji, né? Um candle de indecisão, que normalmente marca topo ou fundo também. Então, se esse candle, eu sei que candle isolado não dá pra gente uma noção de mercado, ele é muito pegadinha, mas se ele tiver contexto, é um sinal a mais. E qual que é o contexto aqui? Preço do Ethereum semanal afastado das EMAs, no diário afastado das EMAs, candle doji lá em cima, né? Dois order blocks bons aqui, ó, esse daqui de cima e esse outro aqui que acabou de furar, tá? Então resistência, então estamos muito próximo de resistência. Força compradora pode estar começando a enfraquecer, porque os traders estão ficando assim, pô, subiu demais, né? Então precisa de um respiro. Então esse candle aqui mostra uma indecisão e com esse contexto, estatisticamente ele tem uma chance de 70% de confirmar realmente uma correção, tá? Agora, vamos passar desse nível aqui, né? É bem possível, mas como eu falei, precisa de um respiro antes, como se fosse um movimento desse, ó. Uma lateralização, captura para baixo de liquidez e continuação, tá? Então é isso, ó, o preço veio, lateralizou, nivela fundos, né? O pessoal coloca os stop loss logo abaixo dessa região, o preço vem, captura os stops e aí segue mais limpo, entendeu? Então, para passar desse order block, eu gostaria de um movimento parecido, né? Uma correção em formato lateral ou até descendente, uma captura para baixo, né? Aquela enroladinha e vai, tá bom? Então acho que isso seria o ideal para acontecer, para passar aqui dessa resistência, tá? Passando dessa resistência em Ethereum, aí a próxima seria aqui lá do topo histórico, né? Bom, eu acho que tem muita chance de passar dessa resistência, pessoal, por causa disso aqui também, ó. Toda essa região aqui, ó, são praticamente 3 topos nivelados aqui, ó, né? Com pouca diferença aqui. Então, essa região aqui é uma piscininha de liquidez que pede para ser capturada, entendeu? Então, poderia dar aquela descansadinha aqui e varar. Eu acho que é chance muito grande de acontecer isso daí. Beleza? Vamos lá dar uma olhada em USDT.D. Enquanto a dominância do dólar estiver caindo, é show de bola para long, viu? Tá, então a dominância está caindo, né? As EMAs aqui, deixa eu apagar essas coisas. As EMAs aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela abre, comprime, abre, comprime. E agora a gente está querendo abrir de novo as EMAs, ó. Pode ver que elas estão todas apontadas para baixo e abrindo, né? Então a chance muito boa é da gente chegar nessa região aqui desse fundo aqui. E é aqui que eu acho que a gente vai enrolar um pouquinho para perder essa região. Vamos ver, né, qual seria a principal resistência aqui, suporte, né, dessa região. Deixa eu ver no tempo gráfico de 3 dias, se fica algum candle. Deixa eu ver no diário. Bem isso, ó, bem aqui, ó. Vamos ver. Esse candle aqui, ó, ele seria um belo suporte. Ó, estamos próximo dele, tá? Por que que eu escolhi esse candle aqui, ó? Esse, tá? Porque foi ele que originou o impulso de alta que pegou todos esses topos aqui, ó. Tá vendo? Esse topo, esse topo. Então o movimento ele vinha em queda, né? E aí, ó, aqui originou o impulso de alta, tá? Também tem esse daqui, ó. Porque aqui tinha topo, topo, ele originou um impulso, né, revertendo o movimento. Mas depois, ó, ele já veio, já foi testado, ó, já foi testado. Agora, esse daqui não foi testado ainda, entendeu? Então, ele seria um order block virgem. Estamos muito próximo dele, por isso que eu coloquei esse alarme aqui em 4,09%, né, um pouquinho antes de tocar nele, tá? Não acredito que vai relar aqui assim e já reverter, né? Ele pode muito bem entrar aqui dentro desse order block, até perfurar ele com um pavio. Então toda essa região aqui, ó, de 4,1% até 3,8%, né, digamos assim, é uma região para você ficar de olho na dominância, se está querendo enfraquecer o movimento de queda, lateralizar, reverter.
se está apresentando divergência bull no RSI em tempos gráficos menores, tipo 4 horas, né? E aí é uma região de você talvez aliviar um pouquinho sua bag spot, né? Rever os trades futuros, tá? Esperar um repique, esperar confirmar topo e aí montar de novo posição long, tá? Por mais que tudo esteja esticado, eu gosto de maximizar, né? Aliás, não é essa palavra, eu gosto de reduzir os meus riscos. E um dos riscos é você operar contra a tendência. Então, por mais que esteja tudo esticado, eu prefiro não operar short, apesar de dar gatilho short, né? Esperar acontecer a correção e montar long de novo. Isso é coisa minha. Mas quem quiser montar a posição short, se der oportunidade, monte. Só tem que saber que está contra a tendência do tempo gráfico semanal e ter que garantir parcial super cedo, ajustar o stop. Precisa, né, acompanhar mais de perto, tá? De altcoin aqui, tinha pedido a AVE, que é uma das moedas que está bem forte, né? Deixa eu só dar uma limpada aqui. Vamos lá. Ó, então, a AVE já começou a correção, né? Vamos lá no tempo gráfico semanal primeiro. Ó. Tá. Então, ó. Tendência de alta nítida, tá? Aí, isso aqui é um movimento muito pegadinha, né, de final de tendência ou não, né? Você fica na dúvida, será que reverteu para baixo? Será que não? Então, mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, era um topo importante, aqui foi um fundo importante, e esse fundo originou todo o movimento. Logo, né, esse fundo aqui era o fundo que estava mantendo a tendência de alta. E aqui nós temos, então, um suporte bottom fishing de toda essa movimentação. Então, AVE repicou, corrigiu até o bottom fishing e agora está repicando, entendeu? Então, não dá para a gente falar que a tendência de alta acabou, porque ele não perdeu esse suporte, ele só capturou aqui em pavio e já repicou, tá? Então, agora no tempo gráfico semanal, ó, tivemos essa estrutura, esse recuo. Vamos ver se esse recuo aqui marcou pelo menos 50% da FIBO, ó. Pegamos a FIBO desse movimento, puxamos até o topo, tá? Ó, pegou 0,5, tá vendo? Já pegou 50% e repicou de novo, né? Então, vamos fazer o mesmo processo, tá? Pegar aqui no semanal, do fundo desse movimento e marcar a FIBO até o topo. Porque aqui, ó, já confirmou topo no semanal, ó, já perdeu a mínima do que é no anterior. Então, teoricamente, estamos começando uma correção no tempo gráfico semanal. Também estamos afastados da EMA 13, ó, da EMA 12. Né? A EMA está aqui. Portanto, eu gostaria, se você quer montar uma operação long com melhor risco-retorno, é melhor que toque em 0,5 para baixo. Toda essa região aqui, ó, que vai desde 277 até o fundo do movimento em 210, mais ou menos, tá? Então, essa região é a região que eu gostaria que a correção viesse para formar algum fundo nessa região e tivesse sequência, né? Agora, essa região ficou muito ampla, 277 a 210 praticamente. Então, a gente tem que refinar, né, isso dando um zoom do gráfico. Vamos ver lá no tempo gráfico de 12 horas, tá? 4 horas, vamos ver. Tempo gráfico de 4 horas. Aqui vamos procurar por suportes bons, né? Então, ó. Aqui, ó, bem em 0,5, tá? Aqui tem um bom suporte, tá? Como que eu falo que é um bom suporte? Um bom suporte é um suporte cujo fundo dele originou força, né? Aqui, ó, são candles direcionais no 4 horas, ó. E além de ter gerado força, tem que ter rompido topos anteriores, tá vendo? Então aqui tem um suporte bom, né? Aonde mais tem um suporte bom, ó? Isso aqui, ó, candle de força, bem forte aqui, ó, tá vendo? E aqui tem então um fundo do movimento, essa região aqui também, né? Uma região muito boa de suporte, tá? Então eu ficaria de olho em AVE nesses dois níveis. Primeiro próximo de 0,5, basicamente entre 0,5 e 0,6, aqui na casa de 273 mais ou menos. Se não segurar, o último aqui na casa de 228 mais ou menos, tá? E esse nível aqui, ó, de 290, mais ou menos 0,382, que nós temos um suporte aqui também, ó, né? Isso aqui também é um suporte, tá?
bem aqui, estamos chegando nele agora, já teve um candle de compra, né? Sim, ele também é um suporte, ele também gerou um movimento direcional, também rompeu o topo, né? Deixa eu ver aqui no gráfico de linha, deixa eu ver no gráfico diário, pera aí, ó, também originou um topo mais alto no diário, ele seria um suporte no tempo gráfico diário, ele também é um suporte, mas, deixa eu até subir aqui e marcar essa região aqui, ó, 291, tá? Vamos ver. Mas essa região no tempo gráfico semanal, ó, 291, ainda está afastado da EMA. Então eu fico assim, pô, é um suporte no tempo gráfico diário, sim, né? Pode dar um repique, sim, mas acabou de começar uma correção no tempo gráfico semanal e se marcar fundo aqui, ainda está afastado da EMA, entendeu? Então eu fico com o pé atrás nesse primeiro suporte, tá? Isso não quer dizer que não vai dar um repique aqui, sim, né? Mas quem quiser operar esse suporte vai ter que fazer take cedo, né? Porque pode acontecer esse movimento aqui, ó, né? Pode subir, bater nessa resistência, tá? E voltar a cair, visto que foi esse movimento aqui, ó, aqui no tempo gráfico de 4 horas, né? Inverteu a tendência aqui, ó, tá? Então tem que ter noção desse tipo de fractalidade aqui, beleza? Ah, se tiver continuação de alta, pode ser que continue, tudo bem, ajuste o stop e deixe surfar um pouquinho, mas é uma operação arriscada, né? E a gente trabalha com probabilidade, tá? Beleza? Você está falando de AVE, Jonathan? 4 horas sobre venda? Deixa eu ver. RSI Levels, vou marcar aqui, ó. Isso, ó. Esse suporte aqui, se perfurar ele para baixo um pouquinho, às vezes pode perfurar em pavio, ele toca 4 horas em sobrevenda, tá? Ele toca 4 horas sobrevenda. Mas é aquilo que eu falei, 4 horas em sobrevenda, né? Vai tocar e o preço do semanal tá lá afastado das EMAs e acabou de dar o primeiro candle aqui de, né, perder a mínima do anterior, né? Tá? Então é isso aí. Eu gostaria que aqui, ó, sei lá, voltasse um pouquinho mais para dar um apoio na EMA e continuar, né? Tá bom? Pessoal, falem ativos aí pra gente dar sequência aí na live. O que vocês estão de olho? Aí 16Z, tá de olho algum tempo gráfico ou uma análise geral? Quatro horas, beleza. Tá, só vou dar uma olhada na dominância ali. Ó, até tinha marcado aqui. Para não poluir muito o meu gráfico, eu coloco essa EMA Cloud, né? Essa nuvem. Mas tem uma linhazinha branca aqui, ó, bem fininha, ó, linhazinha branca. Essa daqui é a EMA 55, tá? Do tempo gráfico semanal, ó, tocou nela a primeira vez, já foi. Agora, ó, tocou de novo aqui, tá? Então, acabou de dar um apoio na EMA 55 do tempo gráfico semanal, a dominância do Bitcoin, tá? E no tempo gráfico diário, né? Ó, já tá querendo, ó, rompeu. Rompeu a máxima do que no anterior, né? EMA tá afastado. Fez um choque aqui, ó, né? Porque esse fundo originou um topo lá mais alto, tá? Fez o choque, agora tá dando repique, né? Até onde vai esse repique? Aí é difícil dizer, tá? Tem alguns suportes, algumas resistências. A primeira resistência seria a própria EMA 12 ali, para voltar a cair, tá? Mas teoricamente ele busca uma resistência, né, melhor do que EMA, né? Porque EMA por si só não é resistência nem suporte, né? Price action aqui, né, topos e fundos é melhor, né? Então aqui, ó, são bons suportes nessa região também, tá? Na casa aqui do 64,5, né? 65,5, mais ou menos, tá? Essa casa aqui são regiões excelentes e se voltar até aqui em cima, né, é um ombro, cabeça e ombro, tá? Para continuar a queda. De qualquer maneira, pelo menos um repique na dominância do Bitcoin até a EMA do diário, eu acho muito bem-vindo, no mínimo, tá? Então vai ter um repique na dominância. Agora sim, não é porque está tendo repique na dominância que vai acabar a festa das altcoins, entendeu? Não significa isso. O mercado pode subir como um todo, né? Só que o Bitcoin vai ficar um pouquinho mais forte nesse momento, né? Do que altcoins, porque a dominância está tendo repique. É isso aí. E altcoins podem subir também.
Por isso que eu falo, enquanto a dominância do dólar estiver caindo, o mercado vai estar subindo inteiro. Se a dominância do dólar estiver caindo e total não estiver caindo, está saudável para o mercado. Então eu acho que dominância do dólar e total são dois gráficos muito mais importantes do que a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin é um gráfico legal para você ver assim, bom, se a dominância do Bitcoin está subindo e eu quero montar posições long, eu vou dar preferência por montar uma posição long em Bitcoin, entendeu? Né? E se tiver alguma altcoin mais forte que Bitcoin, essa probabilidade vai diminuir. Só que você tem que olhar no par, né, Bitcoin. Por exemplo, ADA. Será que ADA tá bom de montar long? Você vai colocar lá ADA BTC e vai dar uma olhada no gráfico de ADA BTC. Se estiver subindo, quer dizer que é mais favorável você montar long em ADA do que BTC. Às vezes os dois vão valorizar. Bitcoin pode subir, ADA pode subir, mas naquele momento a ADA está melhor. E se ADA estiver mais fraco que Bitcoin, você vai falar assim, deu sinal em ADA, mas Bitcoin está mais forte que ADA. Então vamos montar só em Bitcoin, entendeu? Então você consegue filtrar operações fazendo esse tipo de análise, né? Serve a mesma coisa para short. Vamos lá ver a I16E então. Tá. Deixa eu dar uma olhada no semanal rapidinho. No semanal ainda tá tendência de baixa, nítida, né? Aqui seria a resistência principal, tá? Ele veio, fez um fundo, fez o topo nessa resistência, ou seja, não inverteu tendência, tinha que ter rompido essa resistência no semanal para inverter a tendência de alta, devolveu parte do movimento e agora está subindo. Então, o primeiro pensamento, já que não reverteu a tendência ainda, porque tem que passar dessa resistência, seria um padrão de equilíbrio, né? Seria aquela subida aqui, né? Fazer esse movimento. Então, você tem que fazer os seus takes, tá? Eu sei que tem muito espaço. Nossa, subir até lá é um baita trade, né? Vai subir, ó. Se subir até aqui, mais ou menos, ó, deu 80% já, né? É um baita trade. Mas tem que sempre entender a fractalidade, que no tempo gráfico semanal, tá? Muitos traders estão esperando esse padrão de equilíbrio, né? E ó, olha a linha aqui, ó, EMA 13, ó. Bateu na EMA 13, ó, devolveu. Tá chegando próximo da EMA 13 também. Então, tem que tomar cuidado, tá? Tem que fazer parcial aqui nesse movimento, porque ainda não teve um movimento forte de reversão no semanal ainda, né? Claro que pode acontecer, mas ainda não tem esse fundamento. Bom, chegou nesse order block aqui, que, ó, ele que deu origem a um movimento mais forte, tá vendo? Por isso que é um bom suporte. Voltou, né? E agora ele tá subindo meio capenga ainda, não tá subindo assim, né, com força aqui, ó. Tá subindo meio lateral, né? A velocidade do movimento tá meio lateral, tá? Resistência importante seria essa primeira aqui, ó, o top fishing dessa resistência aqui, tá? Porque, ó, foi aqui que deu um movimento forte de queda. Então, temos uma resistência boa pela frente. Deixa eu refinar esse order block aqui para um tempo gráfico menor. Deixa eu ver. Pode ser do 4 horas mesmo, tá? Então, ó, vamos colocar uma marca aqui, ó, 0,23, tá? Você pode deixar 0,23 como uma boa resistência. Aqui, ó, e para mim tá criando liquidez nesses topos. Tem muita chance de capturar essa liquidez, tá? Então, se você tá montado em long, tá? Assim que capturar todos esses topos aqui, ó, assim que vencer 0,213, tá? Assim que vencer aqui, ó, pensa em fazer parcial, tá? Pensa em fazer parcial, ó. E outro order block forte aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Vou até apagar esse de cima, porque eu acho que esse de baixo que eu marquei aqui também é forte, tá? Porque, ó, foi ele que deu essa velhinha de compra e pau lá embaixo, pegando todos esses fundos aqui, ó. Tá vendo? Então tem fundamento para fazer isso aqui, ó. Capturar ali e voltar, tá?
Porque o ativo faz isso, ele captura a liquidez em cima, captura embaixo e sempre vai fazendo um movimento contrário, né? Pode ver nessa lateralização aqui, ó. Tá vendo? Aqui a liquidez, todo mundo querendo operar long, tomou stop na operação e seguiu. Então, você tem, sempre quando ele lateraliza o preço e você quer fazer long, espera capturar para baixo. Aí você monta a sua operação. E quem montou a operação aqui vai pensar em sair da operação, né? Ou realizar uma boa parte quando capturar os stops dos shortados. Porque muita gente entrou shortado nesse movimento de baixa, entendeu? Quem tem pouca experiência vai ver esse movimento de captura para baixo, vai montar a operação short, né? E agora tá tomando stop na operação de short, tá? Então essa região aqui é uma região boa para aliviar a posição, tá? E daí eu colocaria stop no lucro, né? Tá? Bom, vamos ver no tempo gráfico maior. Eu acho que tem muito fundamento para parar por aí mesmo, tá? Ó, M89 do tempo gráfico diário. Ela vai descer um pouquinho mais e vai ficar bem aqui nesse order block de resistência mesmo. Então tem boa chance de formar um topo aqui. Tá? Depois que formar um topo aqui nessa região, né? Vai ter um recuo no tempo gráfico diário, ele pode fazer fundo e ter continuado de alta daí, né? Então o ideal seria formar o topo, ter o recuo, você vai puxar a fibra do fundo desse movimento até o topo que confirmou, né? Vai esperar vir para baixo de 0,5 e ver se no tempo gráfico menor, nessa região aqui, faz um ombro, cabeça e ombro inverso, lá no tempo gráfico de 1 hora, por exemplo, né? Para ter continuidade de alta no tempo gráfico diário. Só que daí assim, quando chegar aqui, né? Aí você faz aquela análise geral. Como é que está a dominância, como é que está o SDT.D, como é que está a total, para ver se está favorável mesmo a montar a posição, tá? Mas acho que é isso aí. Rafa, é isso aí? Ficou com alguma dúvida da análise? Tranquilo. Aí, pessoal, pede aí o próximo ativo. Solana. O Guilherme vai digitar também. Ó. O dólar, eu coloquei no grupo ali, né? Então, tempo gráfico semanal, vou até colocar mais, né? Porque tem que fazer uma análise longa. Tempo gráfico de 2 semanas, ó. É esse canal aqui que tá desde sempre aqui, ó. Desde sempre nesse canal. E se olha, tá vendo? Então, tem essa longa LTA, tá? Pode ajustar até um pouquinho mais para cima, assim. Tem essa longa LTA. Tivemos um movimento aqui de alta que rompeu o topo mais alto anterior, que era o topo histórico do dólar, do real. Estamos no movimento corretivo, tá? E buscamos por suportes. Então eu vejo que essa região que a gente está é um bom suporte, porque foi, né, essa região que rompeu com força, pegando esse topo. E também essa outra região aqui mais baixa, na casa aqui dos 5,20 mais ou menos, tá? Então, são regiões que eu penso em aportar, né? Um pouquinho agora, um pouco mais aqui embaixo, né? Eu fiz uma compra menor aqui, vou deixar a caixa uma compra maior aqui, caso chegar e tocar nessa LTA de novo aqui, tá? Então, são regiões boas para comprar dólar. E aí, você compra dólar para a finalidade que você quiser, para cripto, para ações, para renda fixa, para deixar guardado, para viajar, sei lá, entendeu? Só que é um movimento, cada candle aqui, gente, é 2 semanas. Então, tenha paciência. Isso aqui é um movimento lento. Para chegar aqui, pode demorar meses, né? Tá? Só o SDT. Já vejo tua pergunta, Guilherme. Tá.
Solana. Nível topo. Tá. Ó, no tempo gráfico semanal aqui, ó, praticamente nivelou aqui, né? Mas, de qualquer maneira, se isso aqui, eu sei que pegou em pavio, no gráfico de linha está nivelado, mas se a gente considerar que está nivelado, aqui seria o principal suporte que estava mantendo toda essa estrutura de alta ali em cima, tá? E já furamos esse suporte. Então, ó, tá? Então, Solana tem um viés de baixa, tá? Graficamente falando, né? Contra esse topo aqui. Então, puxaria a Fibo desse topo até esse fundo, né? Acima de 0,5, toda essa região aqui seria a região de urso, tá? Vamos ver aonde que tem resistências aqui nessa estrutura aqui, para ver onde poderia ser um ponto de parada de Solana, tá? São regiões onde teve movimento direcional, né? Aqui, ó, última vela de compra, aqui, e aqui também, tá? Qual que é a Fibo mais assertiva no mundo cripto ultimamente, né? 0.786, tá aqui, ó. Tem um order block resistência bem 0.786, tá? Vamos ver como está subindo isso aqui. Se a gente conectar esses pontos, imaginar que ele pode fazer um canal, né? Não teve o toque ali em cima ainda, ó, mas pode ser que venha fazer esse canal, tá? Eu sempre antecipo a formação do canal, porque já cansei de acertar assim, sabe? Forma só dois pontos, dois de um lado, um do outro. Eu traço como se fosse fazer um canal e pimba, acontece, tá? Isso acontece muito. Ó, também aqui. Tem fundamento, hein? Tá? Então, ó, aqui é a região para aliviar. Primeiro order block resistência, um pouquinho acima de 0.5, com essa trendline desse possível canal, tá? Então aqui é uma região para você aliviar, tá? Olha a EMA do diário, vamos ver. EMA do diário lá embaixo, ó, afastado da EMA, tá? Entrar assim, você tem que pensar, tô entrando em resistência com o preço explodindo, né? A chance de você se dar bem existe, mas é pequena, né? Não é sensato. Tá? Então, montar a posição baseado no tempo gráfico maior assim fica difícil. Então, você tem que montar a posição num tempo gráfico menor, né? Olha como é que tá aqui, ó, cheio de zigue-zague, né? Tudo isso daqui possivelmente a 5 minutos em sobrevenda, né? Todos esses fundos aqui. Então, ó, você poderia montar 5 minutos de sobrevenda, faz take curtinho, né? Aí ajusta stop, 5 minutos de sobrevenda, faz take curtinho, ajusta stop. Então tem que estar muito afiado no gerenciamento para operar assim, nessas condições, tá? O meu tipo de trade não é esse, né? Eu gosto de esperar a captura de liquidez para montar a posição, mesmo em tempo gráfico menor. Vamos ver. Deixa eu apagar esse order block. Vamos ver um exemplo aqui, se acontece aqui. Não tem acontecido muito exemplo aqui não, viu? De captura de liquidez assim. Eu procuro por fundos nivelados. E, ó, capturou muito rapidinho aqui, ó. Fundos nivelados, ó, capturou um pouquinho aqui, ó, reverteu. Então seriam, entendeu? Aqui nivelou tudo e não capturou, ó. Mas eu esperaria por isso, tá? Porque tá tudo esticado. A AVE já começou a correção, né? Algumas outras altcoins já começaram a correção. Tá em resistência, tá?
Então, espera, né? Espera voltar, tá? Mas eu acho que Sol vai subir mais, né? Eu acho que ele vai vir para esses níveis aqui, ó, depois, tá? Então, se ele voltar, apoiar na EMA do diário, né? Por exemplo, ó, se ele voltar aqui nessa região, ó, se ele voltar aqui, ó, no tempo gráfico diário, aqui é bom de montar a posição. Caso confirme lá o topo do canal, comece a retrair, chegar aqui, excelente para montar a posição aqui nessa casa aqui de 179 mais ou menos. É o que eu ficaria de olho, tá? Guilherme, como você busca bons ativos que estejam em bom momento de entrada? Exemplo, essa semana você indicou compra de NetGas, tá? Vamos ver lá. É análise técnica pura. Não tem outra. Peraí. Natural Gas. Ele muda um pouquinho, tá? O gráfico dependendo do ativo. Peraí, deixa eu ver qual que eu tinha analisado. Aqui, eu tinha analisado o UNG, né? Então, ó, por que eu achei que é uma boa compra nesse momento, né? Porque ó, tava uma tendência longa de baixa, fazendo topos descendentes, de repente, ó, rompeu para cima, tá vendo? Então, aqui seria o fundo mais fundo, que originou o repique, que rompeu esse topo aqui no tempo gráfico semanal. Depois de todo esse repique, tá tendo uma correção, estamos voltando a esse patamar. Então, esse patamar aqui, né, toda essa região aqui de 12 a 14,5 é uma região boa para ter mais um repique no preço, tá? Porque foi ele que deu origem a todo esse repique aqui. Então, essa é uma região de interesse de compradores, tá? Então, algum repique aqui é muito possível que aconteça, né? Se vai ter força suficiente para romper esse topo aqui, aí é outros 500. Mas é uma região que vai permitir alguma valorização aqui para a gente fazer um trade, tá? Então, o risco-retorno se torna favorável, né? Ainda tá, vamos ver, no tempo gráfico diário, ainda não teve, talvez, pessoal, ó, tá vendo? Talvez tenha fundamento aqui, ó, aqui foi um choque, ó, tempo gráfico de 4 horas. Se eu colocar no gráfico Heikin-Ashi, ele fica com menos gap, quer ver, ó, fica bem melhor, ó, muito melhor operar assim, né? Então aqui, ó, pode ser que aqui ele voltou ao nível. Se ele romper a máxima do anterior aqui no Heikin-Ashi, tá? Ele vai ter formado aqui um ombro, cabeça e ombro, tá? Então, também dá para você fazer assim, ó, colocar o alarme aqui na máxima do anterior no gráfico Heikin-Ashi, do tempo gráfico de 4 horas, tocou o alarme, você monta a posição, você compra, né? Então é análise técnica, tá? Se eu ver, vamos ver o ETF alavancado de gás natural, que é BOIL. Vamos ver como é que tá. Mesmo gráfico, ó. Mesmo gráfico, região de suporte aqui. Esse ETF aqui, ele é alavancado vezes 3. Se natural gás valoriza, ele valoriza vezes 3. Se cai, ele cai vezes 3, entendeu? E daí, se estiver caindo, tem o outro que chama Cold. Aí seria o ETF alavancado inverso, né? Então, ó, ele está subindo, tá vendo? Então, se natural gas está caindo, Cold vai subir, né? Então, tem como você operar, tipo, alavancado, long e short, digamos assim, em alguns ETFs, em operação spot. Beleza? Acho que é isso aí, né, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Então é isso, pessoal. Vou estar encerrando a live. Dessa vez está gravado, tá? Semana passada para essa não teve muita alteração no mercado, né? Só continuou esticando. Fica meio desconfortável operar assim, né? Vamos ver se acontece mais movimentações aí para a próxima semana.
E na terça que vem, se tudo der certo, estamos juntos de novo. Tentar fazer uma vez por semana com vocês aí. E durante a semana, qualquer dúvida, qualquer pedido de análise, posta ali no grupo, me marca. Eu tenho um canal ali de pedidos de análise também. E vamos fazendo junto aí. Valeu? Boa noite aí, pessoal. Um abraço.